Como argumentar corretamente em uma negociação? Defender uma proposta, participar de uma reunião, convencer um cliente ou contornar uma objeção. A todo instante nós usamos argumentações. E escolher o argumento correto é o primeiro passo para ser bem-sucedido nestes momentos cruciais em que um acordo é esperado. Mas saber utilizar a estratégia correta para argumentar aumenta significativamente as chances de você ser aceito, da sua ideia ser aceita. Neste vídeo, nós vamos discutir dois aspectos importantes: como escolher corretamente o argumento de uma venda e como usar uma estratégia certeira para convencer a outra pessoa. Sabemos que em momentos acalorados, a argumentação ela tende a privilegiar a autodefesa ou ataque, imposição ou negação, argumentos ou contra-argumentos. Trava-se uma verdadeira queda de braço, com consequências desastrosas para ambas as partes. Encaminhar esse momento de forma natural requer uma dose de autocontrole emocional e também estratégia argumentativa. Veja alguma delas. Primeiro, selecione o argumento adequado a cada negociação. Uma das grandes dificuldades dos negociadores é adequar a linguagem, palavras, exemplos, comparações, dados, estatísticas, testemunhos ao contexto em que a venda acontece. Muitas vezes, até negociadores experientes utilizam a mesma linha argumentativa para falar com pessoas de perfis diferentes, com formação e culturas diferentes. O resultado é que saem argumentos fracos, inconsistentes e totalmente fora do contexto. Dificilmente o outro vai acatar um argumento ou vai levá-lo em consideração na tomada de decisão quando esses fatores acontecem. Portanto, identificar o estilo e as características comportamentais do seu oponente e adaptar esta linguagem pode conferir um importante diferencial nas suas negociações. Segundo ponto, 1 é pouco, 2 também, 3 é ótimo, 4, 5 ou 6 é catastrófico. Não se deve levar em consideração somente a qualidade do argumento, mas também a quantidade. Ela é tão importante quanto a qualidade. Steve Jobs, em suas brilhantes apresentações, ele defendia a ideia de que nós precisamos utilizar 3 argumentos para cada assunto. Segundo ele, 3 é um número mágico que permite ao outro gravar a mensagem sem dificuldades. Utilizar mais do que 3 argumentos, as pessoas tentarão lembrar de tudo e não vão se lembrar de nada. 1 ou 2 argumentos pode levar o seu cliente, a outra pessoa com quem você negocia, a interpretações perigosas como falta de conhecimento ou então uma visão limitada do assunto. E hoje a gente apresenta um dispositivo inovador de acesso à internet, um novíssimo iPod com controle de 2 toques e um revolucionário telefone celular. Jobs utilizou 3 argumentos quando ele lançou o iPhone, enumerando 3 dos principais argumentos do novo produto da Apple, que até hoje é o carro-chefe da empresa. Terceiro ponto. Fale, argumente como se você estivesse escrevendo no Twitter, com frases de impacto. Utilizar frases curtas, objetivas e de impacto é uma estratégia valiosa que faz com que o seu interlocutor grave e lembre-se com facilidade da mensagem. Funciona como uma espécie de mantra na cabeça da outra pessoa. Penetra nas entranhas, na mente, e sempre que houver um assunto relacionado a esse tema, esse mantra vem à tona. Grandes apresentadores e grandes negociadores utilizam-se constantemente dessa estratégia para requerer a atenção da outra parte.
Novamente, no lançamento do iPhone, Steve Jobs utilizou uma frase que é utilizada até hoje. E hoje a Apple reinventa o telefone, disse ele à época. Isso foi publicado em grandes jornais do mundo inteiro, essa frase. De tsunami financeiro, por exemplo, a gente já ouviu muito falar. No auge da crise de 2008, o então ministro da Fazenda usava muito essa expressão. São expressões que marcam. Por fim, uma história. Teve uma vez que um aluno tentava cadastrar a empresa como fornecedora de uma grande cervejaria. O comprador levantou objeções e uma delas era a capacidade de fornecimento. Sabiamente, o aluno repetiu o slogan da cervejaria e disse: experimenta. Olha o impacto que isso tem. Quarto ponto para vocês. Utilize argumentos racionais e emocionais em conjuntos. É sabido que todos nós devemos identificar o estilo comportamental da pessoa com quem nós negociamos e agir de forma diferenciada para entrar no fluxo dessa pessoa. Entretanto, poucas pessoas prestam atenção que a gente deve utilizar argumentos emocionais e racionais em conjunto durante a argumentação. Um consultor de gestão ambiental, por exemplo, ele pode, junto aos seus argumentos racionais, trazer, por exemplo, uma economia de manejo de detritos e utilizar um elemento emocional. A sua empresa é a única ou vai ser a primeira da região a produzir ou a ter esta prática ambiental. Ao comparar a empresa com outras, ele atinge a sensibilidade emocional do ouvinte. Então, utilize racional e emocional. Quinto ponto dessa bate-papo de argumentação. Cause impacto para a ação na mensagem principal. Veja os exemplos. Somos uma empresa líder em tecnologia de software para produtividade no setor sucro-alcooleiro. Atuamos nas maiores empresas no interior de São Paulo. Apele para ação nesta frase. 7 em cada 10 grandes empresas do setor sucro-alcooleiro utilizam os nossos softwares de gestão. Vocês viram como muda o significado, muda o impacto quando a gente apela para a ação? Então isso faz com que a gente consiga trabalhar melhor o processo argumentativo. Então falar de indicadores de produtividade, por exemplo, você instiga positivamente o seu ouvinte. A argumentação passa a ser consistente, com impacto, e desperta o desejo para a ação da outra pessoa. Outro ponto importante, usa a técnica SCS. A técnica SCS, ela fala situação, ilustrada com um comentário, ilustrada com uma solução. No caso acima, no caso que a gente discutiu, o comprador ele pode ser reticente e não ser convencido de indicadores de produtividade, por exemplo, do software. Uma boa forma para você conduzir isso através da técnica ou da estratégia SCS é complementar a sua fala e falar o seguinte: o aumento no custo de mão de obra tem sido um desafio recente para o setor. Aí você vai para a solução do problema, evidentemente. Identifica e explora essa solução na argumentação, com um comentário do tipo: o que tem levado muitas grandes empresas a mudarem as práticas e investirem em tecnologia. E aí entra a solução. Nossas estatísticas mostram que nossos clientes conseguem aumentar a produtividade de 30% a 40% através do uso dos softwares. Veja que nesses exemplos que eu citei para vocês de técnicas de argumentação, Steve Jobs, SCS, fica evidente que o que falar é tão importante do que como falar. Tão importante quanto a qualidade dos argumentos selecionados é você saber fazer essa construção. Um livro muito interessante chamado Conversas Decisivas, o autor fala que ressalta a importância do diálogo como uma alavanca que preenche essa lacuna entre interesses opostos em uma negociação. Segundo os autores desse livro, as situações espinhosas necessitam de estratégias mais eficientes
para alcançar os seus objetivos. A capacidade de persuadir, de assumir o controle nesses momentos e nesta situação é o que define o resultado do negócio. E você está no comando e no controle das suas negociações para utilizar os argumentos corretos na hora de negociar. Pense isso e negocie para valer.